ser a tia topetuda. Olá, olá! Eu sou Ana Alcris Filol, Ana Alf. Sou internacionalista, cientista política e tenho mais de 15 anos de experiência profissional internacional. Hoje eu moro no quarto país diferente e resolvi criar esse canal para compartilhar com vocês ideias, estratégias e coisas que a gente pode fazer no dia a dia para alavancar nossa carreira profissional e também melhorar a nossa vida pessoal. Aqui cada quadro tem um pedacinho de mim e gostaria de compartilhar com vocês. Entre livros, séries, estratégias, o que a gente tem de tema importante que a gente sempre ouve dizer é aprender uma nova língua. E eu amo tanto idiomas, tanto quanto eu amo política, tanto quanto eu amo história, geografia. Saber um novo idioma me ajudou muito na vida, não só profissional, mas também na vida pessoal. Eu tenho amigos por conta de um outro idioma, eu tenho o amor, eu tenho a diversão, eu tenho a cultura, o lazer, tudo por conta de um novo idioma. Mas espera aí, saber um novo idioma não te ajuda apenas nas questões profissionais e pessoais, mas sim questões inesperadas, situações ali de socorro, de urgência. E eu vou trazer aqui um exemplo de uma cena do Titanic que pode ser um pouco fora da sua realidade, porque, Ana, eu não vou andar de navio, mas adapte essa cena a qualquer situação inesperada que possa acontecer contigo. Não sei se é porque eu assisti Titanic quando eu tinha 7 anos, e aí ficou na minha mente essa imagem, essa cena, que o navio já tá naufragando, e a gente tem ali um momento que tem uma família árabe com um dicionário na mão, aquele desespero, aquela música de tensão, o dicionário na mão, e eles estão tentando traduzir uma placa ali de que está sendo sinalizado o caminho para onde ir, né? Eles estão com o dicionário na mão, desesperados, folheando assim, querendo entender. Gente, imagina! Então, por isso que eu falo, saber um idioma pode te ajudar também nessas situações. Às vezes, geralmente o inglês é uma língua, né, mundial, mas tem línguas que parecem com o inglês. Então, por exemplo, no holandês, no alemão, o welcome é muito parecido, saída é muito parecido. Então, você consegue identificar o que está dizendo naquela placa, sabendo, muitas vezes, o inglês. E isso também sem falar das línguas latinas, né? Que a gente tem uma familiaridade maior. É muito louco como essas línguas, saber uma língua já te ajuda a saber uma outra língua e assim vai. E você, tá pensando em começar a aprender um novo idioma? A melhorar algum idioma que você já fala? Deixa aqui nos comentários qual idioma você tem em mente. Eu reparei que tem muita gente que aprende idiomas muito diferentes para nós brasileiros. Eu resolvi separar aqui 5 dicas para compartilhar com vocês pontos importantes que a gente pode ter em mente para aprender esse novo idioma. A primeira dica é começar pelo mais fácil. Para mim, o mais fácil é o inglês, mais até mesmo do que o espanhol, que é tão parecido com o português. Por quê? Porque o inglês é uma língua que está em muitos ambientes. A gente tem filmes, a gente tem séries, a gente tem músicas, talvez a entrevista daquele nosso artista favorito vai estar em inglês. Então é bacana ter essa facilidade com o idioma que a gente está aprendendo, sem contar no número de treinamento, tutorial, vídeo no YouTube que nos ensine a aprender o inglês. Tem muito, muito, muito conteúdo, sem contar que o nosso ouvido está muito acostumado. Você que não fala inglês, se eu falar thank you, você sabe o que é? Se eu falar bye, sorry, oh my god, você sabe o que é? Por quê? Por conta dessa familiaridade que nós temos com a língua norte-americana. Nós, no Brasil, temos muito contato com essa cultura. Então, facilita bastante. Segunda dica, tenha um método que funcione. Implemente este método, teste por um tempo, vê se está dando certo.
E a gente tem muitos exemplos de método de aprendizagem. No YouTube, se você procurar como aprender, vai ter muitos vídeos. Então, pode ser a forma mais moderna, que é aprender online, sozinho, pelo YouTube, pelos canais de aprendizagem, né, pelas plataformas de estudos. Mas você também pode aprender com aulas, indo uma aula com um professor, numa escola de idioma, uma aula particular, enfim. E também podemos contar com os livros. Existem muitos livros. Tem ali a explicação, os exercícios, tem caderno de exercícios corrigidos também, para você ver aonde você errou. E você pode ali reinventar, usar mais de um ao mesmo tempo. E eu, numa busca para desenvolver um novo método, eu descobri o método da Juliana Camargo, que se chama CAIS. Ela te ensina a aprender um novo idioma do zero e também você que já sabe um idioma, ela te dá dicas de como continuar aprendendo. E foi, na verdade, por causa disso que eu cheguei até o canal dela. Eu aprendo inglês há mais de 27 anos. E hoje, no meu ambiente de trabalho, eu trabalho numa instituição internacional governamental. Eu falo no meu ambiente de trabalho o francês, apesar de não estarmos na França, eu falo o francês e o inglês. E o francês é a língua, minha última língua que eu aprendi, mas é a língua que eu tenho mais proximidade hoje em dia por conta do ambiente de trabalho, na minha casa, enfim, eu vivo nesse ambiente em francês. E eu comecei a ver necessidade de otimizar o meu inglês. Como eu falei, eu falo inglês há 27 anos, eu aprendo inglês há 27 anos e fui aprender sozinha. E como que eu poderia aprimorar? Porque as coisas que eu via no YouTube, no geral, não estavam me ajudando. Eu já tinha um nível de inglês alto, relativamente alto, para aquele material, para aquele tutorial, para aquele jeito de falar. Então eu pensei, poxa, como continuar aprimorando o inglês? Porque eu já vejo série em inglês, eu já falo em inglês, eu já escuto tudo em inglês, né? Podcast em inglês, leio livros em inglês, escrevo em inglês. Como continuar aprendendo? E aí, nesse método da Juliana Camargo, eu consegui aprender. Aliás, eu desenvolvi um método de eu aprender e eu recomendo para vocês. Mais uma vez, ela não vai ensiná-los a falar o novo idioma. Ela vai dar dicas de como aprender um idioma do zero, do meio ou até mesmo de quando você está avançado, que é o meu caso. Por que eu vi a necessidade de aprender melhor o inglês, né? De aperfeiçoar o meu inglês? Justamente por trabalhar num ambiente em que tem muitas pessoas que não falam inglês como língua mãe. Então, a gente tem ali no trabalho uma mistura muito grande de inglês. Existe sotaques diferentes, dialetos, pessoas que falam errado, pessoas que falam certo. Então, eu comecei a me ver na necessidade ali de me desafiar e aprimorar o meu lado também. É legal a gente ter isso em mente, da gente poder fazer essa autoanálise, né? Poxa, esse aqui eu preciso melhorar, o que eu posso fazer? Tenho que sair desse básico, do beabá que tá dando certo. Dica 3, faça uma revisão. Revise se esse método que você está utilizando está fazendo sentido para você. Revise se faz sentido você continuar aprendendo aquele idioma. Então, por exemplo, na minha faculdade, eu sou internacionalista, cientista política, e eu aprendi ali na faculdade que, na faculdade a gente viu que a China já estava destacando no mercado, já estava entrando com tudo, e eu falei, não, vou aprender mandarim. Me inscrevi no curso de mandarim, tinha lá as aulas, não sei quantas, acho que eram 2 vezes por semana. Eu falei, não, mandarim é a língua do futuro. Vamos usar. Eu, como uma internacionalista, cientista política, trabalhando com isso dia a dia, vou usar. Gente, durante o curso, me faltou tempo e eu tava muito cansada com essa falta de tempo.
eu não conseguia continuar, né, meus estudos, o trabalho e tudo com o mandarim. E aí eu pus a mão na consciência e falei, ué, mas peraí, vale a pena, nesse momento que eu tô, vale a pena eu continuar aprendendo mandarim? Nesse momento que eu tava, não valia a pena. E aí eu falei, bom, tá bom, vamos parar. Tá bom, para viagem, para negócios. Quantos países falam aquele idioma? Porque, por exemplo, o italiano para mim foi um idioma que eu falo, nossa, que idioma lindo. Eu sou da época de Terra Nostra, do Bedinazzi e Mezenga, de Juliana e Matteo. Então eu tinha ali o, nossa, eu quero muito aprender italiano porque é lindo, maravilhoso. Eu aprendi, mas em um outro momento da minha vida que podia me dar trazer isso como hobby. Porque naquele momento que eu estava traçando a minha vida profissional, eu vi que o italiano não seria tão utilizado assim por mim. Por quê? O meu mercado de trabalho não fala tanto italiano assim. Como eu falei, a gente fala francês e a gente fala inglês. O francês antes do inglês ele era a língua dos negócios, né? Então ainda tem muita questão de países, questões históricas, questões burocráticas, questões legislativas que se fala francês. E além disso, quantos países falam italiano? Então a gente tem a Itália, a gente tem a Suíça, a gente tem aquele outro país. Alexa, combien de pays parlent l'italien? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite. L'italien est la langue officielle dans 4 pays, l'Italie, la Suisse, Saint-Marin et le Vatican. O italiano é a língua oficial da Itália, da Suíça, de São Marinho e do Vaticano, que é a Itália, né? Então, pra mim, na época que eu tava aprendendo ali na faculdade e tudo mais, não era o idioma que eu ia investir. O que eu fiz então? Se o mandarim não era o idioma também, eu vou fazer otimização. Vou aperfeiçoar o meu espanhol e o meu inglês. E foi o que eu fiz durante a faculdade. Mas pro final da faculdade me surgiu uma oportunidade de trabalhar na Itália e aí eu fui para Itália, aprendi o italiano na vida lá, fazendo esse junto com essa oportunidade que eu tive, mas foi uma questão em paralelo. Bom, e aí você pode, claro, também escolher um idioma ali que te facilite. Tá bom, não é por questões de negócios, você pode levar em consideração uma viagem de lazer. Então, o inglês realmente é a língua que se fala na maioria dos centros turísticos. Contudo, porém, entretanto, existem outros idiomas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela já fala português, inglês e espanhol, e ela foi aprender um outro idioma que era o francês. Quando ela me falou que ela estava aprendendo francês, eu também estava aprendendo francês, e a gente estava ali, tinha uma terceira amiga também aprendendo francês, a gente se viu ali naquele momento de, opa, amigas de idioma. Eu perguntei pra ela, assim, mas viu, por que você está aprendendo francês? Porque você não trabalha com isso. Por que o francês? Se ela me falar, sabe porque é bonito? Tudo bem também, eu acho super válido. Mas no caso, ela me falou porque eu estou me preparando para o meu ano sabático. E neste meu ano sabático, eu visitarei não sei quantos países que falam francês. Falei, poxa, é verdade. E ela, como vai ficar nesse ano sabático, ela vai um pouco além da parte turística. Então, realmente, nos vilarejos, nos lugares, eles falam as línguas locais. Eu achei super válido e isso também deu um estalo assim na minha cabeça. Falei assim, poxa, mais um ponto pra gente aprender um idioma. Não é só por achar bonito ou só por trabalhar com isso. A maioria dos países fala o inglês e o francês porque a Inglaterra e a França saíram aí colonizando esse mundo afora, né? Mas é interessante. Então, essa é a terceira dica. Revise o que tá dando certo, revise aquele idioma. Ana, eu tenho um vô que é russo. Meu, aprenda. É legal, turco. Tem um monte de série boa de turco no Netflix.
E isso facilita muito o nosso ouvido. Vamos para a nossa quarta dica. Bunda na cadeira. Você precisa colocar sua bunda na cadeira. Você precisa estudar. Não vai aprender por osmose, fotossíntese. Não, você não vai. Ana, mas existe estudo que mostra que uma pessoa foi largada no meio de não sei aonde e depois de não sei quanto tempo. Mas não é... Esse quanto tempo é um tempo, né? São anos para você aprender sozinho, só ouvindo. Por que bunda na cadeira? Porque a gente tem que estudar, a gente tem que treinar. Idioma é uma habilidade e aqui a gente vai falar de muitas habilidades. Habilidades a gente desenvolve. Hoje, com a tecnologia, a gente tem uma facilidade para estudar um outro idioma que não está escrito. A gente pode usar podcast para treinar. A gente pode aprender com o YouTube. A gente pode ver os streamings. A gente pode ter ali o próprio Google, né? Se eu falo, ele traduz. Então, a gente consegue também aprender sozinho. Eu vou fazer uma observação aqui antes da quinta dica, que eu vejo muitas pessoas, principalmente na Holanda, que na Holanda se fala o holandês, mas o inglês é uma língua muito presente na Holanda. Não é só nos grandes centros turísticos, mas quase todo lugar que você for na Holanda, você vai conseguir falar inglês. E tem muito imigrante morando na Holanda que só fala o inglês com essas pessoas. E tá tudo bem. Mas com a minha experiência de ter morado... Peraí que eu tô abrindo meu café. Com a minha experiência de ter morado aí, né, em 4 países diferentes, eu consigo ver que é importante a gente sair da nossa zona de conforto do só o inglês. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam inglês comigo. Quando eu cheguei na Itália, as pessoas falavam inglês comigo. Quando eu fui morar no Chile, as pessoas falavam em espanhol comigo. Mas, entre elas, as pessoas falam os seus idiomas. Então, numa mesa de jantar, numa mesa de bar, numa balada, em qualquer lugar que eu fosse, no café, tomar uma cerveja na casa de um amigo, as pessoas falavam inglês comigo, mas o ambiente falava a língua local. E foi aí que eu vi a necessidade. Poxa, o primeiro país que eu morei foi a Itália, além do Brasil, né? Eu falei, poxa, eu quero me sentir fazer parte, a gente quer se sentir acolhido. E não tem como. As pessoas também, às vezes, têm ali uma limitação no inglês. Então, às vezes, as pessoas nem falam tanto com você. Não é porque ela não quer, é porque ela tem a limitação do idioma também, assim como você. Então, é muito legal quando a gente fala o idioma. Poxa, falar com os familiares daqui, sabe? Com os amigos daqui, tudo no idioma deles, mudou muito a minha relação com eles. Melhorou muito. Isso também no ambiente de trabalho. Quando eu só falava inglês no Chile, era uma coisa. Quando eu comecei a entrar no espanhol mesmo assim, nossa, mas era bate-papo na cafeteria, era no banheiro, fazia amizade com as meninas do trabalho. Então muda, faz diferença. Tenha isso em mente também, tá? Você que tá acomodado no eu falo inglês aí, tudo bem? Tenha isso em mente. Quinta e última dica, a mais importante pra mim, é fale. Fale o idioma. Não deixe de falar o idioma. Eu já falei que é pra falar o idioma? Fale. Ai, Ana, mas eu tenho medo porque eu sou muito perfeccionista ou porque meu idioma... Não tem essa. Nós cometemos erros em português. Tenho certeza que neste vídeo eu cometi inúmeros erros de português. Tenho certeza. Tenho certeza que você que vai deixar um comentário vai cometer um erro de português e é normal e tá tudo bem. Se a gente não faz, a gente não aprende. Então fale. Eu
tinha muito isso com o francês. Porque de todas as línguas que eu falo, inclusive do alemão, o francês eu acho mais simples que o alemão no vocabulário, na gramática, nem se fale, mas na pronúncia eu tenho muita dificuldade no francês. O meu R não é o R francês. E eu não falava porque eu tinha vergonha. E eu não desenvolvia, eu já morava aqui, já trabalhava, né, na organização que eu trabalho. E eu não conseguia evoluir o francês. Eu entendia o que as pessoas me falavam, eu conseguia escrever, mas a fala não saía porque eu não treinava. Teve um momento que eu falei, quer saber? Chega. Falei pra todo mundo ao meu redor. Pare de falar inglês comigo. Pare. Não fale mais inglês comigo. E eu não vou mais falar inglês. Se eu tiver que fazer mímica, plantar bananeira, fazer um desenho, que eu faça. Mas eu não vou usar mais o inglês como idioma de apoio. Eu melhorei muito no meu inglês. Meu R continua horrível, tá? Mas eu melhorei muito no meu francês. Então fale. Se a gente não lava a louça, a gente não vai quebrar a louça. Se a gente não usa o microfone, a gente não vai quebrar o microfone. Então, se a gente não fala, a gente não vai cometer erro. Realmente. Mas a gente precisa cometer erros pra gente melhorar. Então fale. Aprenda um novo idioma. Me conte aqui se você já sabe um novo idioma e tudo de bom que isso te trouxe. Muito obrigada e nos vemos em breve. Até o próximo programa, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau!